Fala família, devocional do dia 7. Eu quero bater um papo com vocês hoje sobre humildade. Fulano não tem humildade alguma. Você já foi mais humilde. Você já foi mais humilde. Muitas vezes nós ouvimos essas palavras. Às vezes até falamos, às vezes até brincamos, ou muitas vezes é a própria realidade. Humildade. Tem gente que tem falta de humildade. Na verdade, em algum momento na vida, pode ser que todos nós já erramos em relação a ser humilde. A humildade, o que ela quer dizer de verdade? Humildade significa humilhar, ser lançado ao chão, se jogar no pó da terra literalmente e pedir ajuda e entregar-se, se tornar na condição de servo. E aí eu lembro daquele versículo: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Se quisermos conquistar algo para a vida eterna, nós teremos que servir os outros. Nós teremos que nos colocar na posição de servo, de humildade e buscar entender o que o outro precisa, pois só vou conseguir amar o próximo como eu me amo se eu procurar entender o que ele precisa, o que ele está necessitando, para só então eu poder ajudá-lo. E o versículo base está em Jó 3,20, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E acredito que você já deve ter ouvido esse versículo. E como é necessário que ele cresça e que eu diminua ainda mais. E como é que isso acontece? Quando exatamente eu decido me colocar na posição de servo, de me humilhar perante o Senhor, entender que sem Ele nada sou e sem Ele nada posso fazer. E como é que o Senhor cresce na minha vida? Através dos meus atos, através das minhas palavras, através das atividades que eu faço durante o dia. Será que eu tenho representado o Senhor em todas essas ações? Será que Ele tem crescido em meio a essa convivência que eu vivo? Essa convivência no trabalho, essa convivência na faculdade, essa convivência com os amigos? É necessário que Ele cresça em cada coisa que eu, Rafael, cada coisa que eu for fazer. É necessário que o Senhor cresça e que eu realmente me coloco na posição de servo e venho me humilhar e entender que eu tenho que calçar as sandálias da humildade. Eu tenho que buscar entender o que é necessário para o reino primeiro e depois as minhas vontades. Porque fazer as minhas vontades é muito fácil. Fazer as minhas vontades, dar a vontade à carne, aos meus pensamentos, às atitudes que eu desejo fazer. Mas é necessário que ele cresça. E ele cresce cada vez que eu me coloco na posição de servo, para então abençoar o reino, o seu reino e as pessoas que compõem o corpo de Cristo. É necessário que eu entenda que não é a minha vontade. E às vezes a minha vontade, ela tem falado muito alto. Às vezes as minhas chateações têm falado muito alto. Às vezes os meus relacionamentos, ou os meus maus relacionamentos, ou as coisas que eu ainda não resolvi comigo mesmo também têm falado muito alto. E eu não estou sendo humilde da forma correta e deixando que Ele cresça na minha vida e que o Senhor, e que o meu eu diminua, na verdade. Eu queria só deixar um aprendizado com a palavra que eu tenho aqui. Para desenvolver a humildade, busque Deus e não as suas bênçãos. Muitas vezes nós estamos querendo buscar a bênção primeiro, sendo que o caminho correto é buscar o Deus da bênção e se entregar verdadeiramente a Ele e permitir que Ele trabalhe na nossa vida. É exatamente sobre isso. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Que nós hoje venhamos a nos humilhar ainda mais na presença do Senhor, nos colocar na posição de servo, de filho, obedientes, e buscar entender o que Ele quer de cada um, o que Ele deseja para que o seu reino continue a crescer e a se desenvolver e que nós tenhamos a oportunidade de participar de todas essas bênçãos. Tamo junto e até o devocional de amanhã. Valeu.